Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de AutoCAD. Nessa videoaula a gente vai ver o comando Polyline. Você pode perceber que a gente começou pelo comando Line e agora a gente vai avançar pelos comandos de desenho. Polyline, na sequência vamos ver o círculo, o arco, o retângulo e assim por diante. Então eu vou mostrar para vocês algumas das utilidades do comando Polyline. E para mostrar o que é uma Polyline, eu vou mostrar um exemplo bem simples que vai deixar bem claro essa relação da linha e da polilinha. Imagine que você queira fazer um retângulo com um retângulo. Né? Eu vou usar o comando linha e depois o polilinha para a gente ver a diferença. Então eu vou começar aqui com o meu retângulo, apertei a letra L de line, vou começar a fazer ele a partir de um ponto aleatório que eu vou escolher aqui agora. Então eu vou ligar aqui a tecla orto para poder me auxiliar nesse desenho. E vou fazer um quadrado aqui com 15 de lado. Então eu vou digitar 15, vou apontar para baixo, mais 15, para a esquerda mais 15 e para cima mais 15. Então vou dar Enter de novo para sair. Vocês podem ver que eu tenho aqui o meu quadrado feito perfeitamente. Só que se eu selecionar ele, olha, vamos perceber que ele é composto de 4 linhas independentes. Cada linha é um objeto único. Então se eu tentar selecionar ele dessa forma, olha, só vou selecionar uma linha de cada vez, certo? Agora imagine que eu queira fazer com o comando Polylinha. Ou eu posso clicar ele aqui na barra de ferramentas, ou eu posso digitar PL, que é o atalho para esse comando. Então a primeira coisa que ele vai me pedir é um ponto de início, de referência. Esse ponto, pessoal, pode ser feito assim como a linha, clicando na tela ou no ponto que eu quero, que eu tenho interesse. Pode ser feito também via teclado, com coordenadas cartesianas ou polares. Posso escolher um ponto também de referência com o snap, como vocês podem ver aqui, se eu quisesse começar uma linha a partir desse quadrado. Mas eu vou clicar aqui num ponto qualquer. Eu quero fazer ele bem alinhado com esse outro quadrado, então olha que interessante. Eu vou colocar o mouse aqui, vou arrastar ele para o lado, e ele me dá a referência, olha, para eu começar bem alinhadinho. Então, cliquei no meu primeiro ponto. Então, a princípio, nesse uso da Polyline, vocês vão perceber que é bem parecido com o comando Line. Ele vai me pedir aqui ou o próximo ponto, ou uma dessas opções. Como eu quero fazer só uma linha mesmo normal, eu vou passar para o próximo ponto. Vou digitar 15. Pronto, ele fez uma linha de 15 para mim. Como eu quero fazer um quadrado, eu vou direcionar para cima agora, 15 de novo. Para a esquerda, mais 15. Para baixo, mais 15. Finalizei meu quadrado, Enter para sair do comando. Vocês podem perceber que foi a mesma coisa. Eu fiz com o comando linha e com o comando Polyline e deu a mesma coisa. A diferença é o seguinte, olha, quando eu passo o mouse em cima do meu quadrado da direita, você pode perceber que ele é um objeto só. Enquanto o meu quadrado da esquerda é composto de 4 objetos. Hoje, isso para nós em termos práticos não tem muito significado. Mas no futuro você vai perceber que quando você faz um desenho de uma peça, por exemplo, pode ser do seu interesse que esse quadrado seja um objeto só. Fica muito mais fácil de você manipular ele depois. Fazer cópias, movimentar, rotacionar, aplicar uma escala, tudo isso vai ficar mais fácil. Então, a princípio, a Polyline já tem essa finalidade para nós. Poder fazer vários segmentos de linha, vamos dizer assim, não só quadrados, mas vários segmentos unidos e que ao final do desenho, do comando, ele vai ser um objeto só. Então, olha só, eu não consigo selecionar uma linha de cada vez. Ele virou um objeto só. Então, o que vocês estão vendo aqui na esquerda, pessoal, alguém pode querer dar pausa para poder seguir as instruções, são os passos que eu utilizei para utilizar o comando Polylinha. Vamos entender agora o que o AutoCAD chama de polilinha larga. No AutoCAD, pessoal, a gente consegue fazer linhas largas, mais grossas, não só essa linha fininha como a gente está acostumado a ver. Nós vamos ver essa configuração no futuro próximo, mas imagine que a gente queira fazer uma polilinha que ela tivesse uma largura e que eu pudesse definir essa largura nas mesmas unidades que eu estou desenhando. Então, 1, 2, 3, eu posso escolher qual que é a largura dessa linha. Então vamos lá, primeiro eu digito o comando, polilinha, vou especificar o primeiro ponto normalmente, porque é a primeira coisa que você tem que fazer. E agora eu posso clicar aqui em Width, que é largura, ou digitar a letra W, que é o atalho. Na sequência, vai falar o seguinte, o início da sua polilinha vai ter qual largura? Então, vou desenhar aqui uma de largura 2, por exemplo. Definir a largura 2. E agora, eu posso falar agora qual que é a largura do ponto final dela. Porque eu posso fazer uma linha que ela começa mais larga e termina mais fina, ou o contrário também, começa mais fina e termina mais larga. Vamos fazer essa primeira parte terminando com 2 também. Então já está o 2 desenhado, basta dar Enter. Agora eu posso clicar no segundo ponto. Então, cliquei aqui, por exemplo.
No próximo segmento, eu posso mudar se eu quiser. Eu vou clicar aqui no If de novo. E agora eu quero que o início seja, por exemplo, com 5. E o final seja com 1. Ou seja, com 0, que é a linha mais fina possível. Então, olha só. Então, o segundo trecho vai começar com 5, terminar com 1. E para terminar, eu vou fazer começando com 0 e terminando com 10. Mais largo ainda. Finalizei, posso dar Enter para terminar. Então, pessoal, essa é a polilinha feita mais larga do que o layer que a gente está usando anteriormente, né? O formato de linha que estava sendo utilizado antes de dar o comando. Então, para finalizar a aula, pessoal, vamos falar da última funcionalidade do comando PL, que eu vou mostrar, vocês vão perceber que tem outras funcionalidades. Então, novamente, vou utilizar o comando polyline. Vou fazer um pedaço de linha reta para a gente poder ter uma referência. E agora eu vou fazer um arco. Então, imagina que eu queira fazer uma parte da minha linha que ela seja curva, ou parte do meu objeto que tem uma curva. E você pode perceber que assim que eu escolho a opção arco, eu vou ter aqui várias opções para continuar. Uma delas é simplesmente voltar, fazer uma linha, por exemplo, desistir de fazer um arco. Mas, como eu quero mostrar o arco, vamos voltar para a opção de arco aqui. Novamente eu posso mostrar a largura da linha se eu quiser, não é o caso. Eu posso fornecer o ângulo do arco, o centro do arco, posso fechar, simplesmente desistir, continuar o desenho de outra forma, indicar uma direção, né, entre outras opções. Vamos começar aqui pelo centro. Então eu vou indicar aqui para o AutoCAD onde vai ser o centro do arco que eu quero construir. Então, vou clicar aqui num ponto de centro e ele vai me ajudar agora a construir esse arco. Vocês podem ver aqui que eu posso construir ele pelo próprio mouse, com o auxílio do cursor. Se eu segurar Ctrl, ele inverte, né, a construção do arco. Então, olha só apertar a tecla Ctrl que ele vai inverter a situação. Se eu quiser, eu posso também, ao invés de indicar o centro, eu posso indicar o ângulo. Então, vou indicar o ângulo para vocês verem aqui. Eu quero indicar aqui, por exemplo, um ângulo de 180 graus. Eu vou apertar Ctrl para ele inverter e eu quero 180 graus de ângulo. Então, olha só, 180 graus. Se eu quiser continuar agora com uma linha reta, basta eu clicar em linha. E ele voltou a desenhar uma linha para mim. Vamos continuar, vou fazer outra coisa agora. PL novamente. Vamos lá. Cliquei num ponto de referência qualquer. Vou fazer um arco. E agora eu quero passar, por exemplo, ao invés de passar o centro do arco, eu quero passar o raio desse arco. Então eu vou colocar aqui um raio de 40. Vou especificar aqui no teclado mesmo. 40 de raio. E aí, olha só, ele vai me permitir ajustar com o próprio mouse até uma distância que seja possível fazer um arco com 40 de raio. Chega um certo tamanho que fica grande demais. E aí precisaria de um arco com raio maior. Então, basta eu segurar o Ctrl, clicar em Ctrl se eu quiser inverter, né, o sentido de giro ali do auxílio. E escolher, né, o ponto que eu quero. Certinho, então eu vou finalizar a aula por aqui. Eu vou tentar passar alguns exercícios para vocês fazerem, pessoal, sobre essa ferramenta. Mas eu vou deixar claro já que eu não uso muito Polyline. Eu prefiro muitas vezes usar os comandos de círculo, de arco e de retângulo para construir cada trecho de um objeto, certo? Mas de alguma forma é bom vocês saberem porque em algum momento vocês podem querer fazer um objeto com vários formatos diferentes, composto de várias linhas e ele sendo um objeto só, então pode ser útil. Então eu espero que essa videoaula tenha sido interessante para vocês e até a próxima.